George Lucas mudou o fantasma da força do Anakin em Retorno de Jedi? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai explorar uma das alterações mais polêmicas do George Lucas dentro da saga Star Wars. Pra quem não se lembra, a versão original de 1983 tinha o fantasma da força vivido pelo ator britânico Sebastian Shaw, que interpretou Darth Vader sem a máscara no episódio 6. Porém, décadas depois, George Lucas tirou o ator do filme e colocou a versão do Hayden Christensen. Mas por que ele fez isso? Bom, eu vou deixar o próprio George Lucas te contar, então vem comigo para entender tudo isso agora. E claro, se quiser ficar por dentro das curiosidades mais incríveis de Star Wars e aumentar o seu conhecimento cada vez mais, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tanto na versão original de 1983, que foi aos cinemas, quanto na edição especial de 1997, que foi a primeira vez que o George Lucas mexeu na trilogia original, o ator Sebastian Shaw era visto acompanhando Obi-Wan e Yoda, cuidando de Luke enquanto ele refletia sobre sua jornada ao final de O Retorno de Jedi. Na época, alguns fãs interpretaram a cena como Luke Skywalker vendo seu pai e seus mentores como ele se lembrava deles. Quando Luke finalmente conheceu Anakin, ele já estava naquele estágio mais velho e tendo sofrido todas aquelas queimaduras que deformaram ele. Mas em 2024, para o lançamento dos DVDs da trilogia original, o George Lucas acabou mudando o final de Retorno de Jedi, colocando o Hayden Christensen no lugar do Sebastian Shaw. Mudança essa que acabou irritando praticamente a grande maioria dos fãs, já que esse DVD foi lançado antes mesmo da estreia de Star Wars Vingança do Sith, que só foi aos cinemas em 2005. Então esse DVD da trilogia original foi lançado logo após Ataque dos Clones. Então muita gente nem tinha visto ainda essa versão do Hayden Christensen no cinema, o que causou muito estranhamento. Para muitos essa foi uma mudança totalmente desnecessária no filme, mas George Lucas tinha suas razões pessoais para fazer isso. Em uma entrevista que George Lucas deu ao próprio Hayden Christensen, ele explicou a mudança na aparência de Anakin em Retorno de Jedi. Para Lucas, isso resultou da ideia de que Anakin Skywalker morreu, metaforicamente falando, depois que ele se voltou para o lado sombrio da força e se tornou Darth Vader. Então, quando Anakin foi redimido ao salvar o Luke, a sua pessoa interior voltaria para onde deixamos. Além disso, Lucas também achou que essa mudança seria uma boa maneira de conectar as trilogias prequel e clássica, fechando esse círculo narrativo. Pode-se argumentar que, uma vez que Darth Vader voltou para a luz e derrotou o Imperador, o fantasma da força de Sebastian Shaw deveria permanecer intacto, mas aos olhos de Lucas, no entanto, naquele ponto, Anakin já havia sido consumido pelo lado sombrio e cometeu inúmeras atrocidades em nome do Império. Já o fantasma da força do Hayden Christensen é claramente modelado em um Skywalker antes do lado sombrio, quando ele ainda era um cavaleiro Jedi heróico lutando nas guerras clônicas. Mesmo que Anakin tenha explorado o lado sombrio em certas ocasiões para levar alguma vantagem, ele não foi totalmente corrompido até os eventos de Vingança do Sith. Então, por essa lógica do George Lucas, o seu fantasma da força iria se parecer com a pessoa que ele era antes do Palpatine corrompê-lo. Além disso, Sam Witwer, o ator que dublou Darth Maul em The Clone Wars e grande fã de Star Wars e conhecedor da saga, revelou uma informação bem interessante sobre o Anakin Skywalker durante uma watch party do Cinefix, assistindo a Retorno de Jedi. Witwer explicou que o George Lucas divulgou uma explicação mais aprofundada sobre a força que teria sido incluída por meio de alguns diálogos no final da série The Clone Wars. Entre aspas, George explicou que quando você é um Jedi e pensa em seus amigos, você pode meio que tocá-los na força. Lá ele. Você pode apenas estender a mão e pensar em seu amigo e ter uma sensação boa. Lá ele de novo. Você sabe que eles estão lá fora. E você olha para o céu estrelado e cada estrela é um Jedi. E quando o Império começa a sumir, uma a uma as estrelas começam a piscar. E então a Ordem 66 acontece. Bum! Quase todas elas se vão de uma vez. E quando Ahsoka estende a mão para tocar seu amigo Anakin, ele se foi. Ela não sente Anakin Skywalker lá fora. Então ela assume que ele está morto, que ele foi morto. Então aquela ideia de que o Anakin Skywalker morreu ao se tornar o Vader em Vingança do Sith também foi incluída na série Clone Wars e na compreensão de como a força funciona. Essa explicação que o George Lucas fez sobre o final de The Clone Wars definitivamente teria adicionado mais um contexto para a aparição do Hayden Christensen como um fantasma da força em Retorno de Jedi. Os fãs não ficaram entusiasmados em 2004, no entanto, ao longo dos anos, os fãs de Star Wars passaram a apreciar um pouco mais o retrato do Anakin e do Christensen e perdoar a trilogia prequel, que foi
inicialmente mal avaliada na época, mas que ao longo dos anos tem cada vez mais caído nas graças dos fãs e conquistado o fandom. Anos depois, muitos ficaram desapontados porque a Ascensão Skywalker desperdiçou a melhor oportunidade de trazer o Hayden Christensen de volta para um final mais satisfatório, algo que acabou acontecendo na série da Ahsoka, trazendo o Hayden Christensen de volta e dessa vez como um fantasma da força do Anakin, e que agora na segunda temporada vai ganhar cada vez mais protagonismo dentro da série. Esse raciocínio do George Lucas também esclarece por que o fantasma da força do Anakin é a sua versão mais jovem, enquanto a de Obi-Wan e do Yoda são versões mais velhas. O motivo é que ambos os mestres foram Jedi por toda a sua vida e nunca se voltaram para o lado sombrio, então eles não têm esse ponto de voltar para onde paramos que o Anakin tem. Independentemente de ser convincente ou não, essas são as regras dos fantasmas da força que foram estabelecidas no cânone de Star Wars pelo próprio criador George Lucas. A gente pode discutir se a gente prefere a versão de Sebastian Shaw ou a versão do Hayden Christensen, mas essa explicação que a gente tem aqui é a que foi dada no cânone pelo próprio criador. A versão do Sebastian Shaw sempre terá um lugar especial nos corações daqueles que cresceram com a trilogia original, como o meu caso. Eu não vi a trilogia clássica no cinema, mas foi com ela que eu comecei a assistir Star Wars, então ela tem esse pedacinho de nostalgia no meu coração. Dito isso, a do Hayden Christensen também tem um significado muito legal e tem ganhado cada vez mais força com essa geração que cresceu assistindo as prequels. Mas e aí, você conhecia essa história? Quero saber qual é a sua versão favorita do Fantasma da Força do Anakin. Comenta aí embaixo e bora debater sobre isso. Obrigado, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.